A audiência discute sobre isenção de impostos do transporte alternativo e executivo da capital para diminuir o valor da tarifa. A Assembleia discute, junto com a OAB Amazonas, métodos de reinserir a mulher encarcerada na sociedade. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: lei que regulamenta a reposição florestal do Amazonas é aprovada no Poder Legislativo. E ainda, vice-governador José Mello anunciou recursos de mais de 6 milhões de reais para a área de infraestrutura na Vila de Novo Remanso durante Festa do Abacaxi. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, dia 13 de agosto de 2013. Seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o nosso Bom Dia com as notícias locais no quadro Sala de Imprensa com o repórter Adriano Castro. Olá, bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje nos principais jornais da cidade? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Leão. Estamos aqui para trazer as principais informações do Jornal Impresso da nossa cidade, desta terça-feira, dia 13 de agosto de 2013. Vamos começar o nosso rodízio aqui pelo Jornal Diário do Amazonas, que vai destacar: Ali tem pauta de discussões decisiva durante a semana. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas terá uma semana de discussões decisivas, com a votação de 4 projetos do Executivo, entre eles o que autoriza o governo a conceder subsídio de R$ 1 milhão ao mês para custear o custeio do serviço de transporte coletivo. Os deputados também vão decidir se instalam a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a telefonia móvel aqui no estado, e também os deputados vão decidir aí sobre a instalação de uma comissão parlamentar para pegar aí sugestões da população sobre uma possível reforma política. Esse é o destaque do Jornal Diário do Amazonas, que traz aqui em destaque o Parlamento Estadual, e essas votações, são 4 mensagens governamentais, devem acontecer na quarta-feira, segundo informou o presidente da Casa, presidente Josué Neto. O projeto, que autoriza o Estado a repassar R$ 1 milhão por mês à Prefeitura para custear o transporte coletivo e manter o custo da passagem em R$ 2,75, será analisado em conjunto pelas comissões e será submetido à votação. Outro projeto a ser analisado inclui na estrutura da Secretaria de Estado de Produção Rural, a SEPRO, as secretarias executivas adjuntas do Programa Amazonas Rural e do Programa de Política Agrícola, Pecuária e Florestal. A Casa deve inaugurar, ainda lançar, ainda nessa semana também, o novo portal aqui da Casa, que terá subsites aí para todas as câmaras municipais. Esse é o destaque em relação à Assembleia Legislativa do Jornal Diário do Amazonas. E o Diário do Amazonas também traz outro destaque, que pesquisa do IBGE incluirá coleta de sangue e urina. Esse é o destaque da capa do Jornal Diário do Amazonas, que vai trazer aí essa nova pesquisa que o IBGE vai fazer aqui no estado. A primeira fase da etapa será feito um levantamento de pesquisa nas casas das pessoas, e a segunda etapa, 25% dessas pessoas que sofrerem a pesquisa na primeira etapa, os pesquisadores voltarão, 25% dessas pessoas, e aí farão pressão arterial, medição da pressão arterial, e também farão medição de exames laboratoriais, como urina e sangue. Ao todo serão 875 pessoas aqui no Amazonas. O objetivo aí é saber como está a saúde do amazonense. Amanda, essas são as informações desta terça-feira, dia 13 de agosto. Eu volto amanhã com outras notícias. Bom dia para você. Muito obrigada, Adriano, por todas essas informações, e eu aguardo você amanhã aqui no programa Bom Dia. Mais do que punir quem comete infrações, a recuperação de uma pessoa a ponto dela voltar ao convívio da sociedade é ainda um desafio para o poder público. A atual estrutura do sistema prisional brasileiro
não apresenta de forma eficaz um plano de ressocialização. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa debateu o assunto ontem, segunda-feira, com foco na mulher encarcerada. A proposta foi das comissões da Mulher, da OAB e da Assembleia Legislativa. Em todo o Amazonas, há 9.000 pessoas cumprindo pena nos presídios. Desse total, aproximadamente 1.000 são mulheres. A falta de uma estrutura adequada e políticas voltadas a essas pessoas dificultam a ressocialização delas na sociedade. E essa recuperação é um direito que está garantido em lei. Os direitos básicos da população carcerária estão previstos na Lei das Execuções Penais, que corresponde à Lei 7.210, de 84. E a Defensoria Pública da União é responsável, entre outras atribuições, por velar pela preservação dos direitos humanos, inclusive da população carcerária. Por isso, em busca do fortalecimento de ações que permitem o cumprimento da lei, a Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso da Assembleia Legislativa promoveu nesta segunda-feira a audiência pública Humanizar para Ressocializar, que contou com a participação de representantes de várias entidades. Para a presidente da comissão, deputada Conceição Sampaio, mesmo a lei de execução penal garantindo a ressocialização dos presos não é o que acontece hoje e, por isso, o poder público precisa agir para que a lei seja cumprida. Uma pessoa que comete um ato ilícito precisa pagar com a sua liberdade. Agora a gente precisa ter verdadeiramente a lei sendo cumprida. E nós não temos no sistema penitenciário deste país a ressocialização garantida. Então a lei diz uma coisa, mas a prática demonstra outra situação. E nós, enquanto sociedade, a gente precisa cobrar. O evento foi realizado em parceria com a Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pela advogada Gláucia Soares, que diz ser necessária a conscientização da sociedade sobre a situação das mulheres encarceradas. O povo, a população, quer dizer, toda a sociedade, ela precisa conhecer o que está realmente ocorrendo nesse segmento e nós temos aqui um momento de debate, de discussão, para que daqui possamos retirar algumas propostas e encaminhamentos. A secretária executiva de Assistência Social, Graça Prola, apontou algumas das ações do governo do estado com o objetivo de ressocialização. Trabalhamos efetivamente na questão da formação, chegamos a levar o Instituto Consulado da Mulher, que trabalha a formação profissional com dois objetivos, do empreendedorismo e da colocação no mercado de trabalho formal, e fazemos às quartas-feiras as oficinas de direitos das mulheres. Outras autoridades reconhecem a importância de realizarem parcerias entre os órgãos em prol da recuperação dos detentos. É um incentivo, sim, é uma motivação e é muito importante que trabalhemos juntos, sempre em parceria para que o êxito seja maior. Isso tem que ser uma ação conjunta, tentar ressocializar essas mulheres através da educação, em todos os campos, profissional e pedagógica, para que elas tenham um caminho certo quando saírem de lá. Com o objetivo de criar ações voltadas à recuperação de mulheres detentas, a deputada Conceição Sampaio apresentou projetos que visam oferecer esse suporte. Um deles é o que institui a política de direitos humanos de assistência aos filhos das mulheres encarceradas, de forma a garantir segurança, saúde, atendimento psicológico e outros direitos a essas crianças. Transporte coletivo mais barato para a população. A audiência pública de autoria do deputado Marcelo Ramos discutiu a possibilidade da isenção do pagamento do IPVA e desconto do ICMS das empresas que fazem um transporte alternativo e executivo na capital. O evento reuniu representantes das cooperativas, governo do estado e prefeitura de Manaus. Estopim das manifestações que aconteceram no país em junho deste ano, o valor da tarifa do transporte coletivo é um dos indicadores mais delicados para a gestão do Poder Executivo. De um lado, as empresas com a meta de cortar custos e aumentar o lucro. Do outro, a população, que cobra excelência no serviço e tarifa sempre mais barata. O juiz nessa batalha é o poder público, que precisa intermediar interesses de ambas as partes para se chegar a um transporte de qualidade custeado por uma tarifa justa. No segundo semestre de 2013, o valor baixou em todo o país. Na capital do Amazonas, as linhas regulares de ônibus passaram de R$ 3,00 para R$ 2,75. O valor foi atingido por meio de isenção de impostos, tanto por parte do governo federal quanto do estadual, como o ICMS aplicado no combustível dos veículos. Porém, outros sistemas que abastecem a
capital continuam operando e ainda não foram atingidos pelos benefícios. A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas pela Comissão de Transporte da Casa, presidida pelo deputado Marcelo Ramos, discutiu a situação, juntamente com o poder público e cooperativas. Nós somos 260 micro-ônibus que estamos integralizados no sistema, com temporal, carregando idosos, todos os direitos e obrigações que o convencional tem, nós também temos. Estamos integralizados no sistema. Só que o transporte convencional, eles têm a isenção do ICMS. E nós do alternativo não temos. Eles têm a isenção do IPVA e nós não temos. Então todos os direitos e obrigações que eles têm, nós também temos. Então nós queremos direito também da isenção do ICMS e do IPVA. Além dos micro-ônibus alternativos, os executivos também pleiteiam os benefícios. Ia contribuir para as cooperativas de transporte executivo, proporcionar uma tarifa mais justa para os nossos usuários, que hoje se encontram em R$ 4,20. Nós achamos a categoria que é uma tarifa não adequada para o sistema. Para receber o benefício, as empresas de ônibus ficam obrigadas a apresentar o chassi, a placa e o ano de fabricação dos ônibus, bem como informar ao poder público a relação de veículos beneficiados por essa isenção. Esse é o principal obstáculo para as cooperativas executivas e alternativas. De acordo com o titular da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o setor ainda não está regularizado. Porém, a Prefeitura vê com bons olhos a concessão dos benefícios. Hoje, tanto o executivo como o alternativo ainda vão passar por um processo de licitação, né? E isso também depende muito do governo e do prefeito. Quer dizer, a partir da licitação, da operação normal, é que a gente vai checar a necessidade ou não. Mas, de qualquer maneira, a ideia é boa. O presidente da Comissão de Transportes da Casa, deputado Marcelo Ramos, é a favor da pauta das cooperativas. O governo do estado garante isenção de ICMS no combustível do transporte urbano e agora também do IPVA. E é óbvio que se o transporte alternativo cumpre todas as responsabilidades que cumpre o transporte urbano, portanto aceita meia passagem, está dentro da Câmara de Compensação, aceita integração temporal, é óbvio que ele, como modalidade ordinária, precisa também receber os benefícios da isenção. Mais ainda porque nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras que vivem do seu próprio carro, portanto tendo uma margem de lucro muito menor do que a do transporte urbano regular. O representante da Cefaz afirmou que a decisão de conceder ou não os benefícios é de responsabilidade do governador do estado. A secretaria tem como objetivo resguardar a arrecadação do governo. Uma nova audiência pública deverá ser realizada para discutir a regulamentação das cooperativas junto à prefeitura. A Assembleia Legislativa do Estado celebrou ontem o Dia do Advogado. A homenagem foi proposta pelo deputado Luiz Castro e busca valorizar a atuação dos operadores do direito no Amazonas. A data de 11 de agosto marca a celebração do Dia do Advogado, em lembrança à criação dos primeiros cursos de direito no país, há 186 anos. O Brasil conta com mais de 600 mil advogados e a própria Constituição Federal afirma a importância desse profissional. O artigo 133 diz explicitamente que o advogado é indispensável à administração da justiça. A profissão é regulada pela Ordem dos Advogados do Brasil, entidade prevista na Carta Magna e que possui diversas prerrogativas, como a possibilidade de ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade. A entidade e os profissionais foram homenageados na Assembleia Legislativa. Para o presidente da OAB Seccional Amazonas, o evento mostra o reconhecimento da categoria. O advogado ele participa diariamente de forma indissociável da prestação jurisdicional que é feita, que é materializada para a sociedade através do Poder Judiciário. No entanto, o funcionamento de todos os poderes, tanto o judiciário, tanto o executivo como o legislativo, eles dependem intrinsecamente da participação de um profissional do direito, dos seus assessores, a própria procuradoria da Assembleia. E a Assembleia Legislativa viu, para prestar essa homenagem, a importância do advogado para a sociedade. Durante a sessão especial, diversos profissionais que se destacaram foram lembrados e receberam placas comemorativas. Membros da Defensoria Pública, desembargadores oriundos do 5º Constitucional reservado aos advogados e professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas também foram homenageados.
O serviço público ele tem uma grande função, é servir. E a Universidade Federal do Amazonas não tem feito outra coisa, senão servir a comunidade. E é esse o orgulho que nós temos desta universidade, que somada ao EA, que somada às faculdades particulares, elas representam um imenso ganho de saber em benefício da população do Amazonas. A sessão especial foi proposta pelo deputado Luiz Castro. Segundo o parlamentar, o papel do advogado é fundamental para a manutenção da democracia e da justiça. Com uma categoria profissional importantíssima para a sociedade, que precisa ser referenciada e valorizada em toda a sua amplitude de atuação, não só do ponto de vista de uma profissão que é importante para que o judiciário funcione, aliás, é essencial, mas também o seu papel no exercício da cidadania. Você veja a Defensoria Pública, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, o papel importantíssimo da OAB nas articulações para a reforma política, para mudanças de leis, de legislação nacional, infraconstitucional e constitucional, ou seja, a instituição OAB e o profissional advogado são muito importantes. Luiz Castro também destacou o trabalho dos defensores públicos e dos advogados que atuam sem esperar o pagamento de honorários, ambos essenciais para a defesa dos mais pobres. Além do autor da propositura, os deputados Abdala Frache, Marcelo Ramos, José Ricardo e Sinésio Campos também estiveram presentes no evento. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. Para o município de Carauari, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29. A previsão para São Paulo de Olivença é de sol entre nuvens com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 29 graus. A Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Sinésio Campos, promoveu no Clube de Recreação dos Professores do município de Urucurituba, na sexta-feira passada, a última audiência pública com o tema potássio, uma realidade do Amazonas para o Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, participou da audiência com a população do município. Durante o encontro, membros da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas e Gás da ALEAN discutiram com a comunidade e o poder público local sobre a viabilidade social, econômica e o impacto florestal do processo de exploração do potássio no município. O Amazonas concentra uma jazida de mais de 400 milhões de toneladas de potássio, um dos componentes para a produção do NPK, fertilizante utilizado na correção do solo, na agricultura e pecuária. Atualmente, o Brasil importa 92% do Canadá, Rússia e Bielorrússia e produz apenas 8%. O que, para o secretário, com a produção amazonense, o país poderá se tornar autossuficiente na produção de fertilizantes. O Amazonas terá um papel importante na contribuição tanto do fornecimento desse bem mineral como pela autossuficiência do Brasil nesses insumos agrominerais. O prefeito Pedro Amorim e o deputado Tony Medeiros falaram da importância da audiência pública e das expectativas de geração de emprego e renda por conta da exploração da silvinita no município. Estamos todos animados com o resultado dessas pesquisas, estamos todos animados com o resultado desse trabalho que certamente trará benefícios ao nosso município, aos nossos munícipes. Interior do estado procurando alternativas econômicas de sobrevivência.
E é inevitável, o ciclo mineral, esse sim é o próximo ciclo econômico do estado do Amazonas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destacou a atuação de Sinésio Campos na busca por alternativas econômicas ao interior do estado, por meio da exploração de minério como a silvinita, e ressaltou a importância das audiências públicas como meio de interagir com a sociedade no interior do estado. Nós estamos aqui hoje falando sobre uma nova atividade econômica para o Amazonas, uma atividade econômica que vai com certeza gerar em torno de 30 mil postos de trabalho até o ano de 2020 e que nós estamos aqui explicando para a população que é importante nós ficarmos atentos a isso, que a população pode ter esperança de geração de emprego e renda, de postos de trabalho para que todos possam ter a dignidade de trazer e fazer com que essa dignidade chegue à casa das famílias amazonenses. O próximo passo é uma audiência pública na Assembleia Legislativa com a presença de todos os prefeitos dos 8 municípios envolvidos para a apresentação do relatório final, antes mesmo de levar a conclusão para Brasília. Estamos fazendo agora no último município aqui de Urucurituba o debate, não somente trazendo as informações técnicas e científicas, mas ouvindo as perguntas do povo. Resultados positivos é que já sensibilizamos a iniciativa privada, que já teve em Altácio um investimento de mais de 100 milhões, 110 milhões de reais. Aqui em Urucurituba, né, a partir de setembro, um investimento de 5 milhões só em pesquisas. E agora o desdobramento será um grande evento que estaremos fazendo em Manaus, na Assembleia Legislativa. O encontro em Urucurituba contou ainda com a participação do diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Antônio Strovski, do gerente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, Charles Ozawa, do geólogo do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais, Fred Cruz, e de prefeitos que integram o Fórum dos Municípios Mineradores e Exploradores das regiões dos rios Madeira e Amazonas. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e o vice-governador José Melo participaram da primeira noite do 8º Festival do Abacaxi na comunidade de Novo Remanso, em Itacoatiara. Durante a festa do abacaxi, o vice-governador José Melo anunciou recursos do governo do Amazonas de mais de 6 milhões de reais para a área de infraestrutura. Este ano, a festa foi mesmo dos produtores rurais, que comemoraram uma safra recorde de abacaxi. Na área do Novo Remanso, além da produção do abacaxi, outras frutas e hortaliças são produzidas. Ao todo, são 600 agricultores responsáveis por uma produção anual, mais de 100 mil toneladas de frutas e hortaliças, com destaque ao abacaxi, que representa aproximadamente 60% dessa produção e faz de Novo Remanso o maior produtor da fruta no Amazonas. O que o governador anunciou hoje aqui será um incentivo para aumentar a produção para os próximos anos. Nós vamos ter uma produção porque vamos ter qualidade na estrada. O governador anunciou aquilo que se fez há 7 anos atrás, vai se fazer novamente hoje pelo vice-governador e pelo governador Amaziz, dentro do nosso município de Itacoatiara e especificamente na Vila de Novo Remanso e Vila de Engenho, aonde concentra a maior produção do estado do Amazonas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, o vice-governador José Melo e o deputado Sidney Leite ressaltaram a importância da festa e falaram dos investimentos que vão acontecer em Novo Remanso, na área de infraestrutura, com recursos do governo do estado e de mais de 6 milhões de reais. É uma região de um povo trabalhador e esse povo precisa escoar sua produção. Sensível com isso é que o OMAR determinou o asfaltamento dessa estrada, uma arrumada nas vicinais e o asfaltamento da cidade. É importante ressaltar que esta região sozinha produz mais de 73 milhões de frutos do abacaxi, grande parte deles consumido na cidade de Manaus. Temos aqui cerca de mais de 80 quilômetros entre estrada principal e vicinais,
que são essas vias que são responsáveis pela escoação dessa produção. E o governo do estado já anunciou que essas vias serão recuperadas nos próximos dias. A população de Novo Remanso comemorou com a atração musical que ficou por conta do cantor latino. O governo do Amazonas prioriza a área da saúde com um programa de erradicação do câncer de colo do útero, por meio de vacinação contra o HPV. A campanha foi lançada na sexta-feira em Manaus e sábado em Borba. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, participou do lançamento em Borba e ressaltou a importância dos pais em levarem as filhas de 11 a 13 anos a se vacinarem. A estimativa é que sejam vacinadas pouco mais de 116 mil meninas de 11 a 13 anos de idade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, todas as comunidades rurais e ribeirinhas de todas as escolas da rede pública e particular de ensino serão visitadas. As estudantes Raikla de Souza e Araci de Almeida, ambas de 11 anos, falaram da importância da vacinação contra o HPV. Muito bom, porque eles ajudam as pessoas a não ter essa doença. Eles ajudam a gente a ter um futuro melhor. Eu quero que essa doença não pegue em mim. O município de Borba foi escolhido como ponto de partida para a campanha contra o HPV. Segundo o prefeito José Maria Bahia, serão vacinadas mais de 6 mil meninas. Empenho total. Nós temos 114 agentes de saúde, nós temos postos de saúde do interior na cidade, nós temos 6 UBSs na cidade. E a gente já fez essa campanha anteriormente, conscientizando a população a ter esse evento. E a maioria já está consciente que tem que cuidar realmente da família das crianças. O governador Omar Aziz disse que o estado priorizou os investimentos na campanha de vacinação para que no futuro essas jovens não desenvolvam a doença. A maior incidência de câncer de colo de útero no Brasil é no estado do Amazonas. Essa iniciativa nossa visa principalmente acabar com essa incidência grande e futuramente você extinguir essa doença do nosso estado. Já o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, disse que a eficácia da campanha contra o HPV precisa contar com a participação de pais e responsáveis. Isso não é uma campanha de vacinação, isso é um programa que vai ser para a vida toda. Então, a partir de agora, é importante o governo que está executando essa ação, que está criando esse programa de vacinação contra o HPV, mas a outra metade da responsabilidade é justamente dos pais de levar seus filhos, as suas filhas, para os postos de vacinação. A vacinação vai até o dia 30 de agosto e a imunização contra o HPV conta com mais 2 doses. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.